Começa agora Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Inédita Pamonha, por momentos felizes, virginais e irrepetíveis. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Mais um dia de reflexão sobre a vida. E refletindo sobre a vida, só me resta acompanhar o poeta. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Era assim mesmo que cantava o poeta genial. Eu ainda acrescentaria que é melhor sentir prazer do que dor, seja lá do jeito que for. Viu como eu também sei rimar? Como você pode ver, eu como poeta sou um excelente comedor de frango com quiabo, não é? Mas o tema do Inédita Pamonha de hoje é mesmo o prazer. Mais especificamente, as dificuldades da sua definição. Se o podcast é sobre a vida, eu penso que é forçoso admitir aqui que ninguém projeta prazeres. Aliás, tampouco dores. O que podemos projetar, antecipar na mente, imaginar para tempos que ainda estão por vir, são as situações que nós supomos possam ser prazerosas ou pouco doloridas. Ninguém consegue imaginar o prazer. Imagina a situação, o contexto, o cenário, a prática que traz prazer. O prazer, ele mesmo, sozinho, puro, límpido, escorreito, é inimaginável. Toda a representação do prazer na mente se dá pela situação em que ele supostamente se produz. O prazer, claro, é uma das sensações mais fundamentais da vida, mas como muitas delas é de difícil tradução em palavras, definição bem complicada, na verdade. Mas eu acho que não custa a gente arriscar. Vamos alcançar uma coisa satisfatória? Não vamos, mas ao trabalhar a mente, nós vamos criar, digamos, alicerce para que em novas tentativas subamos mais alguns degraus. Além do mais, temos um podcast inteiro para isso, e isso é a oportunidade que nós nos demos, e ela é de ouro. O prazer é um afeto que se opõe à dor. Claro que nesse caso nós estamos começando do jeito mais pobre possível, tentando definir pela negação do contrário, né? O que é o bem? É o que não é o mal, né? O que é o justo? É o que não é o injusto. O que é o que é o certo? É o que não é o errado. Ou então, o que claro é o que não é o escuro, o grande é o que não é o pequeno. E é claro, essa definição é uma saída meio triste, porque ela pouco define. É o que os pomposos chamam de tautologia, né? Definir pela negação do seu contrário. Vamos então, quem sabe, propor um outro caminho, onde a gente possa ganhar alguma coisa de mais concreto, né? E se o prazer fosse a satisfação de um desejo? Parece interessante, pense bem. Você deseja um beijo de Geraldo ou Geralda. E você deseja, como todo bom desejo é sem beijá-los, não é? Sem beijá-los. E aí, de repente, um dia, Geraldo ou Geralda propõe um beijo. E o beijo, ele se realiza, né? E aí,
A gente poderia dizer, puxa vida, a realização do desejo de beijar Geraldo ou Geralda, que é exatamente o ato de beijar Geraldo ou Geralda, é um momento de prazer. Parece interessante. Poderíamos eventualmente propor um elemento adicional nessa história, porque vai que Geraldo e Geralda tinham acabado de comer uma espécie de poção mágica de cebola e alho cru. E aí, então, é difícil imaginar que, apesar do desejo estar sendo satisfeito, haja prazer. A gente poderia, então, acrescentar o seguinte: o prazer é a satisfação agradável de um desejo. Opa, agora sim, eliminamos a cebola e o alho. Eliminamos a cebola e o alho. Ainda temos aí alguns problemas para resolver, viu? O primeiro é que, na verdade, essa definição, ela nos traz, assim, uma espécie de risco, né, de ter trocado 6 por meia dúzia. Tiramos o prazer e pusemos o agradável, né? Antes não sabíamos o que é prazer, aí substituímos aquilo que não sabíamos por outra coisa que também não é simples de definir. Isso não se faz. Na hora de ganhar uma definição, você tem que trabalhar com elementos que você consiga definir perfeitamente. Esse agradável, que aparentemente quebrou o nosso galho, resolveu o nosso problema, esse agradável, enfim, ele é meio impreciso, né? O agradável. O agradável é impreciso. Esse agradável vai nos trazer dificuldades. Um outro problema dessa definição é que talvez nem todo prazer seja precedido por um desejo. Olha só, né? Você tem o prazer de inopino, de sopetão, né? Claro, muitos prazeres vêm antecedidos de muito desejo, lógico, vixe Maria, quantos e quantos desejos que você satisfaz são prazerosos, não cabe a menor dúvida, entendeu? Porém, enfim, nem todos, né? Tudo bem. Você pode ter sonhado por 6 meses com o encontro, e olha ele acontecendo agora mesmo. Esse prazer que esteja sentindo agora, supomos, foi nesse caso urdido longamente em um desejo. Mas nada impede que você, passeando pela rua, encontre ao acaso, de inopina, de sopetão, um velho amigo ou uma antiga namorada e sinta muito prazer com isso. Não pode ter desejado porque foi de sopetão. Você não pensou nisso de jeito nenhum. Nossa, fazia tanto tempo. Há tanto tempo que você não lembrava que essas pessoas existiam. Não havia de jeito nenhum desejo, mas houve prazer. Né? Não foram situações, digamos, antecedidas por nenhum tipo de elucubração. Aconteceram e pronto, né? Não estou insistindo. Trata-se de um prazer que não satisfaz desejo algum. E se você tem um prazer que não satisfaz desejo algum, você não pode definir o prazer como sendo a satisfação de um desejo, porque tem prazer que não depende de desejo, né? O desejo, portanto, ele pode anteceder o prazer, mas o desejo não é condição sine qua non, né, para um prazer, né? Outro problema, nem todo desejo satisfeito se traduz em prazer. Você queria muito, naturalmente é o caso da cebola e do alho, né? Mas vamos pegar alguma coisa, digamos, um pouco menos episódica. Você queria, porque queria muito estudar naquela faculdade. Anos de desejo. Eis que finalmente você passa no vestibular e a partir do trote, a sequência de ocorrências desagradáveis parece não ter fim. Você não aprende nada, os professores são ruins, os colegas são insuportáveis, o local de estudo é de uma desgraça, o calor na sala de aula é infernal e assim por diante. Como você vê, pode ter prazer sem desejo e pode ter satisfação de desejo sem prazer. Da mesma forma, sei lá, mais um exemplo, né? Um encontro íntimo muito desejado pode não trazer prazer algum. Pelo contrário, você leva para casa depois de anos de espera e o que você tem ali é frustração, vergonha, tristeza, humilhação,
vontade de cair fora. O problema da vontade de cair fora é quando você já está em casa. Aí é difícil, né? Por isso, sempre vá jogar fora de casa, porque em casa é um problema, entendeu? Né? É muito mais fácil você cair fora do que para pedir para a pessoa ir embora. Você pode oferecer carona, eu fiz isso uma vez, mas a pessoa morava em Santos, foram 70 quilômetros para ir, 70 quilômetros para voltar. Mas a vontade de me livrar era tão grande que valeu a pena, né? A possibilidade da satisfação de um desejo sem prazer também compromete, então, essa definição. Muito bem, nós tínhamos, então, começado com aquela tentativa de dizer que o prazer é a satisfação agradável de um desejo, mas chegamos à conclusão que essa definição é uma grande falácia, né? É uma definição fraca, é uma definição que não se sustenta, é uma definição que não fica de pé. Mas, ao mesmo tempo, não foi um fracasso total tê-la proposto, né? Porque isso nos obrigou a refletir sobre ela, a identificar as suas nuances, as suas fragilidades e, com isso, a conhecer um pouco mais sobre o nosso objeto de inquietação, que é o prazer, ok? Vamos, então, tentar pensar naquilo que mais representativo possa haver. Eu vou pedir a você, então, para descrever um orgasmo, né? Descrever a sensação mesmo do orgasmo, né? Descreva a sensação do orgasmo. Eu escolhi o orgasmo aqui porque é um prazer indiscutível. Havendo orgasmo, é um prazer indiscutível, né? Claro que haverá orgasmos e orgasmos. Tem aquele orgasmo intensíssimo de perder o controle sobre si. Tem aquele orgasmo mais demorado, mais longo, que parece que não vai terminar mais. Tem o orgasmo mais michinho, né? De todo dia, né? Aquele orgasmo daquela coisinha mais cotidiana, do dia a dia, etc e tal. Então, tem o orgasmo só relaxante, para pegar no sono mais rápido. Então, evidentemente, mas eu não estou fazendo aqui, não pedi uma tipologia de orgasmo, eu pedi para você descrever o orgasmo. É um prazer indiscutível, mesmo o micho, ele é legal, né? Se eu tivesse pego outro exemplo para dar, um pouco mais sutil, mais elevado, né? Como um prazer do espírito, a leitura de um clássico da literatura. Por falar nisso, por que você ainda não nos acompanha no Lendo com o Clóvis? Estamos lendo o Vermelho e o Negro na plataforma Twitch, Vermelho e o Negro, toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas. Tá muito divertido, tá muito legal, nem sempre dá certo, mas é uma maravilha, né? A oportunidade. Pois muito bem, se a gente pega um outro, claro, um prazer mais elevado como esse, sempre pode aparecer um chato, né? Um chato desses mais comezinho, mais miúdo, né? Para dizer que não concorda, que não sente prazer nenhum na leitura, que fica entediado, que quando tem que ler uma porcaria dessa sofre muito, e etc. Então, o orgasmo acho que é uma coisa assim, mais universal, né? Mais indiscutível. Vamos então ao orgasmo. Você começa na descrição apresentando dois envolvidos nessa história. Naturalmente que não precisa de dois, mas você começou com dois envolvidos, além de si mesmo, o outro ou a outra. Claro que, eu insisto, poderia não ter dois, poderiam ser 18 ou um só. Mas você começou com dois, é problema seu, né? Na sequência, você define o estatuto da relação dos dois, amigos íntimos, namorados, amantes ou, mais surpreendentemente, cônjuges mesmo, né? Cônjuge. Esse, surpreendentemente, foi, entre aspas, não me leva a mal, foi em tom irônico, né? É porque, muitas vezes, o casamento, ele não combina bem com esse tipo de busca, né? Com esse tipo de sensação, etc. Mas muitas vezes combina sim, e tem casamentos atravessados por orgasmos diários e de grande intensidade, casamentos de grande volúpia, e parabéns para essas pessoas felizes no casamento. É uma possibilidade, eu diria, buscada por todos, pelo menos uma vez. Viva então essas pessoas felizes.
deixemos o matrimônio de lado e voltemos então ao orgasmo. Aí você passa a descrever os movimentos, né? Detalha as práticas, as carícias, os gemidos, os sussurros, os gritos, etc. Então, quer dizer, você detalha, digamos, a dimensão ativa e a dimensão passiva das práticas e aí você chega nos gritos, etc. Muito bem. Até aqui você vem vindo, né? Você atraiu o leitor, mostrou o estilo, explicou a natureza do assunto, descreveu os envolvidos. Para uma introdução tá uma beleza, mas agora é a hora de você fazer o que eu pedi, né? Que é descrever o orgasmo, né? Por enquanto, você falou de grito, mas vamos combinar. Tem uma senhora que é minha vizinha aqui, que tem problemas psiquiátricos e ela grita bastante, xingando todo mundo e não me parece que seja orgasmo, pelo menos não sempre, né? Você está tentando se aproximar do tema, né? Arrodeando, como dizem lá na minha terra, mas estamos esperando pela atração principal, a abordagem definitiva, talvez podíamos dizer até a estocada final no assunto proposto. E aí você olha para mim em desespero, olhar esbugalhado, sem palavras, parece um pouco perplexo. Você chega a descrever a operação, as posições, você descreve até o romantismo dos olhares, o que foi dito durante, quais as partes do corpo estimuladas, mas o orgasmo mesmo você não conseguiu ainda descrever, talvez venha depois. Ele quer saber, na verdade, todos queremos saber sobre a sensação do orgasmo, por enquanto nada. Você até comentou dos gemidos, mas falou também de quem atingiu o clímax primeiro. Você comentou até que havia um preservativo desses de sabor, né? Sabor bolo Floresta Negra, que houve carinho após a conclusão da atividade, outros pormenores, houve até eu te amo pra lá e pra cá, mas a sensação do orgasmo, essa continuou devendo, né? Então, eu queria te dizer que eu te entendo perfeitamente, porque eu também não sei se consigo traduzir em palavras, né? As sensações, elas não se deixam descrever assim tão facilmente. Vale para dor de dente também. Experimente descrever uma dor de dente, né? Ela mesma, a dor de dente. Não quero saber qual é o dente que está doendo. Descreva a dor, né? E mesmo que você usar termos como latejante, dor fina, dor aguda, dor de pontadas, mesmo que você, eu diria, aguerridamente busque uma definição, ainda assim vai ser insatisfatória, né? Dizer que a dor é aguda, dolorida, difícil, né? Não dá uma dimensão muito clara do que né? Quem estiver ouvindo terá uma ideia, mas só poderá ter uma ideia se comparar com as sensações que ele mesmo já tiver sentido nele mesmo, né? A gente entende bem o que é uma dor de dente só porque já teve uma dor de dente, mas a descrição é pobre, é paupérrima, é insuficiente, está muito distante. Eu poderia dizer que mesmo os afetos menos pontuais, aqueles que duram um pouco mais, né, também não são nada fáceis de traduzir em discurso, né? Como eu costumo dizer, a linguagem não dá conta, né, dessa imensa riqueza das sensações. Pobre palavra, né? Pobres palavras tão poucas para dar conta de uma infinitude de sensações. É esse o problema. Claro que o amor aqui surge como o melhor exemplo. Se não há um amor igual ao outro, como é que você vai chamar todos de amor? Ama uma pessoa, mas ama também coral, ama música erudita, ama música sacra, né? Ama música sacra e ama frango com quiabo. Aí deixa qualquer extraterrestre doente, porque, né, como pode usar a mesma palavra que supostamente indica o mesmo sentimento para música sacra e frango com quiabo, né? Toda sensação de prazer parece então singular demais
particular demais para se falar a respeito, né? Porque esse é o problema. Na hora que você vai falar a respeito, você tem que usar palavras, né, que sirvam para particularidades mais de uma. A palavra mesa, por exemplo, você usa a palavra mesa e tem no particular a mesa 1, a mesa 2, a mesa 5, a mesa 18, a mesa 34, e é tudo mesa, né? Então, mas aí com mesa parece que funciona melhor, né? Com mesa funciona melhor. Agora, o prazer, a sensação de prazer, é difícil propor uma definição como temos a de mesa, né? Um platô horizontal paralelo ao chão, apoiado no chão por pés que podem ser 4, 8, um só, enfim, certo? Mas dá para tentar, dá para arriscar melhor. O prazer é mais difícil, né? Parece uma experiência vivida numa intimidade incomparável, né? De quem a sente, né? No calor de um instante que não só não se repete, porque os que não têm prazer também não se repetem, né? Mas é um instante que parece que joga na cara, explicita a virgindade de cada instante da vida, né? Eu aqui lembro de novo que o Bauman nos propôs que um amor correspondido, ele é que nem a morte, ele é um só. E não que aconteça uma vez só, mas são tão particulares, tão particulares, tão particulares, que aquele é só aquele e outro será só outro, né? Então, esse é o problema. Como fazer do prazer um objeto de reflexão, de discurso, se ele se confunde com o sujeito que o vive, com a particularidade da sensação, com a singularidade da experiência, né? Então, temos aí um imenso problema para enfrentar, e você dirá, o senhor está me tirando, né? Já estamos indo para meia hora de podcast, sei que está na hora de acabar, o senhor está me tirando, que nós vamos passar um podcast inteiro para sair do nada para lugar nenhum. Pois é, eu fico muito à vontade para fazer isso, porque Sócrates, nos diálogos transcritos, né, escritos e apresentados por Platão, né, fez isso várias vezes, né? E se Sócrates fez isso várias vezes e é o pai da filosofia, por que eu, que não passo de um Zé Ruela irrelevante, não poderia fazer também? Mas o que eu vou fazer é um pouco diferente. Sabe por quê? Porque na quinta que vem, eu vou continuar com esse assunto, né? Tá aí a promessa, eu vou continuar com esse assunto, porque nós não vamos baixar a guarda assim tão fácil. Por enquanto, a gente identificou a imensa dificuldade do problema, o que é o prazer, né? Vimos que não é fácil. Então, eu na quinta que vem vou ver se eu melhoro essa situação, o máximo que eu conseguir. Claro que depois você, sozinho, vai melhorar ainda muito mais. Mas a filosofia é bem isso, sabe? A filosofia não se preocupa muito em chegar no fim, ela degusta o caminho, ela degusta o procedimento, ela degusta essa possibilidade que nós temos de propor uma definição e depois ver que ela não presta, né? E isso não é um fracasso, isso é a própria filosofia, né? A gente propôs a definição que é a satisfação agradável de um desejo, vimos que o agradável não quer dizer muita coisa e que pode haver prazer sem desejo e desejo sem prazer. Portanto, a definição que parecia atrativa é um lixo, né? Tudo nela é equivocado. Se você ficou bravo, quinta que vem eu tô de volta. E prometo continuar com esse assunto. Estamos sob o patrocínio da Eastman Chemical do Brasil e do BNP Paribas Asset Management. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio, se Deus permitir. Só se você gostou muito, quinta, eu tô por aqui. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.